A paz do Senhor, amados. Eu sou Afrânio Araújo e eu quero dar algumas explicações para ajudar a tirar algumas dúvidas do seu coração a respeito da volta de Jesus, a respeito do Apocalipse. Amém? Então eu quero começar para vocês perguntando: por que eu devo crer na volta de Jesus? Por que eu preciso crer na volta dele? Eu devo crer na volta dele porque está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia. E tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro. E a Bíblia nos dá sinais da volta de Jesus, e é por isso que nós sabemos que Jesus está às portas, ele já está muito próximo de voltar, porque todos os sinais que ele deixou, que antecedem a sua volta, já aconteceram. Amém? Está faltando apenas 2 sinais. Amém? E se você assistir lá nos sinais da volta de Jesus, que vai estar aqui no nosso site, você vai entender quais são esses sinais que faltam. Amém? Glória a Deus. Mas vamos falar então da Bíblia. Por que eu devo crer em tudo que está escrito na Bíblia? Vamos começar dizendo que a Bíblia é o livro mais lido do universo. É o livro best-seller mundial. É o mais lido disparado, indiscutivelmente. E mesmo assim suscita dúvidas e discussões. As dúvidas porque nós não lemos a Bíblia. E as discussões porque quando nós lemos e lemos de algo que ainda não aconteceu, nós temos dúvidas. E cada um tem um entendimento diferente. Pode haver diferenças. Amém? Até porque cada um tem uma religião, um credo, e são completamente diferentes. Então, mesmo dentro do povo evangélico, nós temos diferenças de entendimento. Então, eu estou dando a minha contribuição para que essas diferenças você busque dentro da palavra de Deus e tire as suas próprias conclusões. Amém? Glória a Deus. Mas nós podemos ler a Bíblia bastante, mas se nós lermos apenas com o nosso entendimento humano, ela vai ser só letras, palavras. E nós precisamos de revelação divina, para começarmos a entender a palavra de Deus como devemos entendê-la. Aleluia. Outros escritos nós só vamos entender quando chegar na hora. Por exemplo, o arrebatamento da igreja, enquanto não acontecer, nós nunca teremos a certeza absoluta de como é que vai ser. Mas quando acontecer, nós vamos tirar todas as dúvidas. Amém? Glória a Deus. Porque Jesus diz que ante a 7ª trombeta, todos os mistérios dele seriam revelados. Aleluia. E por que eu creio tanto na palavra de Deus? Eu vou explicar para vocês. Amados, a Bíblia ela realmente foi escrita por mãos dos homens, mas por revelação divina. Como é isso, pastor? Bom, Deus me mandou escrever um livro e falou assim: escreve o que eu vou te passando. E algumas outras coisas eu tive que procurar. Ele me dava um norte e eu tinha que buscar na palavra de Deus, até que eu escrevi, mas conforme a orientação dele, do Espírito Santo. Aleluia. Assim foram as coisas que estão escritas na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra Bíblia, ela deriva da palavra biblion, que vem
do grego, e significa muitos livros ou diversos livros. A Bíblia foi feita uma coletânea de vários livros que já existiam. E pegaram várias pessoas, e essas pessoas buscaram de Deus, cada um separadamente, e aí foi-se criado a Bíblia, pegando os livros aos quais foram revelados a essas pessoas. A Bíblia, ela é composta de 66 livros, 66. 39 são do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Escrito por aproximadamente 40 homens, mas por revelação divina. Não, eu vou provar para vocês daqui mais um pouco como é somente por revelação divina. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia católica tem alguns livros a mais, que são 7 livros a mais. Esses livros, quando os evangélicos se reuniram e eles não acharam fundamento em outros livros para aqueles livros, e foi retirado alguns livros, como por exemplo Baruque, Macabeus, 1 Macabeus, 2 Macabeus, etc. Eu posso lembrar aqui rapidamente que 1 Macabeus e 2 Macabeus, eles narram a mesma história, as mesmas histórias, só que enquanto um fala assim, e foram 12 mil contra 80 mil, o outro fala assim, foram 120 mil contra 300 mil. Então, um é super dilatado e é bem diferente do outro, né, em números, em quantidade. Então, por causa disso, foi resolvido tirar os dois, porque não sabíamos qual dos dois era o correto. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Antigo Testamento foi escrito primeiramente em aramaico e hebraico e posteriormente para o grego. A tradução foi feita pelos 70 e essa tradução é chamada de Septuaginta, porque foram feitos por 70 pessoas. As mais ilustradas daquela época e com a maior fidedignidade foi passado para o grego, porque era a língua desta época. Então era a principal língua usada nessa época. É como se hoje o inglês, que todos os países praticamente estudam o inglês, naquela época era o grego. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, por que é que nós devemos crer na Bíblia? Porque ela foi escrita divinamente inspirada. Aleluia. A própria Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que nós vamos colocar para você ler e lermos juntos, e também depois 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aleluia, glória a Deus. Então ela é divinamente inspirada. É possível ao homem saber o que vai acontecer daqui 1 minuto? Daqui 2 horas? Daqui 2 dias? Daqui 50 anos? Daqui 70 anos, daqui 150 anos? É impossível para qualquer pessoa humana saber disso. Mas na Bíblia houveram mais de 700 profecias que foram religiosamente cumpridas, da maneira que estava escrito na palavra de Deus. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, aleluia,
A Bíblia fala assim: é possível nascer uma nação, num dia não existe, no outro dia passa a existir? É possível criar um país assim? E isso já aconteceu. Israel, até ano 70 depois de Cristo, ela foi completamente destruída, Jerusalém. O país de Israel passou a não existir mais. O seu povo restante que sobrou foram espalhados pelo mundo. Eu estou dizendo de 70 antes de Cristo. E em 1939 foi-se criado novamente o país de Israel. Logo após a Segunda Guerra, quando Hitler exterminou mais de 300 milhões de judeus. E eles foram para esta terra e foi-se criado o país de Israel. Num dia não existia, no outro passou a existir. E vocês se recordam que quando florescer a figueira, a volta de Jesus está perto. Esse é só mais um sinal. Aleluia, glória a Deus. Mas na Bíblia diz assim, toda ela, desde o início, desde Gênesis, lá dizem: nascerá um Salvador, nascerá em Belém, nascerá de uma virgem, será chamado o Nazareno, será vendido, traído por 30 moedas de prata, vai ser cuspido, escarrado, vão-lhe impor uma coroa de espinhos, crucificado entre salteadores, jogarão sorte sobre as suas vestes, será traspassado por uma lança, não vão lhe quebrar nenhum dos ossos, vai morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Isso é só sobre Jesus. Também, eu digo mais ainda, vai chamar Jesus, e depois falou, vai se chamar Emmanuel, ou seja, Deus conosco, e o nome dele é Jesus. E tudo que está escrito se cumpriu quando Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Até mesmo de quebrar os ossos, porque os judeus são sabatistas. Então, a sexta-feira Jesus morreu, não morreu na sexta-feira santa? Sexta-feira Jesus morreu. E como os guardas não poderiam trabalhar, não poderiam ficar de guarda, e o costume da época era todos aqueles que estavam crucificados tinham que se quebrar-lhe as pernas para que eles não fugissem. E quando eles foram para quebrar as pernas de Jesus, o guarda disse: não precisa, porque ele já está morto. Aleluia. E o mais incrível, no terceiro dia, ele ressuscitará. E não aconteceu isso? Exatamente como tudo está escrito. Aleluia. E isso foi escrito de 1500 a 400 anos antes de Jesus nascer. Antes de Jesus nascer. Aleluia. Então todas as profecias se cumpriram e algumas ainda estão por se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. E diz assim Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Revelação. Apocalipse, capítulo de número 1, nós vamos ler. Versículos 1 a 3. Que ele diz assim, vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê,
e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, amados, revelação. Apocalipse significa revelação. A revelação de quem? De Jesus para nós. Aleluia. Glória a Deus. E para quê? Para mostrar aos seus servos o que vem por aí, o que brevemente deve acontecer. E enviou Jesus, Deus deu a Jesus, Jesus enviou através de um anjo para notificar a quem? A João, que é quem escreveu o Apocalipse. E João, quando recebeu, ele testificou aonde? Na palavra de Deus. Ele testificou na palavra de Deus se era verdadeiro, se tinha fundamento essas coisas que ele recebeu. E ele confirmou e viu que tudo era verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, a primeira testificação de um espírito, para saber se é um espírito de Deus ou se é um espírito, aleluia, maligno, nós devemos estar buscando aonde, amados? Buscando na palavra de Deus. Eu quero confessar aqui para vocês, testemunhar para vocês, que eu recebi uma grande profecia. Eu recebi algo de Deus muito grande. E eu falei, meu Deus, isso não está na Bíblia. Mas Deus disse assim, tudo está na Bíblia. E eu fui buscar na Bíblia. E eu comecei a ler incansavelmente. Eu li a Bíblia inteirinha e eu fui achando tudo que Deus me revelou. Tudo que ele falou está na Bíblia. E ele mesmo diz, buscai na palavra de Deus se é verdadeiro ou não, se é de Deus ou não. Então a primeira testificação de espírito, quando vem um espírito e fala aqui, e você tem que saber, esse espírito é do inimigo ou é de Deus? A primeira testificação é a palavra de Deus. Então, várias revelações que eu recebi do Senhor, todas elas estão contendo na palavra de Deus. Então, eu tenho certeza absoluta que tudo que está escrito na palavra de Deus, verdadeiramente é da palavra de Deus e está na Bíblia porque foi revelação divina. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, existem várias outras testificações. Deus, ele quer que testifiquemos na palavra de Deus. E depois nós vamos encerrar aqui, mas eu vou colocar alguns versículos, os quais vocês vão buscar e ler para vocês entenderem que a palavra de Deus, ela é, aleluia, uma revelação divina. Mas antes disso, eu quero dizer para os amados, prestem bem atenção. A palavra de Deus já diz que a terra era redonda, e isso no Velho Testamento, e é muito tempo atrás. Muito tempo. Vamos lá, mais ou menos, quase 3.000 anos atrás. Está escrito que a terra era redonda, e só foram descobrir que a terra era redonda a partir de 1500. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala que o povo de Israel ia ser cativo, levado à Babilônia, mas que ele ia levantar um ungido Ciro. Falou até o nome do homem. O meu ungido Ciro vai trazer vocês de volta. Só tem um detalhe. Quando foi dada essa profecia, o Ciro nem nascido ele era ainda.
porque essa passagem só foi se cumprir 150 anos depois. Qual era o nome do homem? Ciro. Ele libertou o povo do cativeiro lá de Babilônia e trouxe o povo de Israel de volta para casa. Então, amados, muitas coisas estão se cumprindo hoje. Quando eu estava tomando conta de uma igreja, aleluia, nesta igreja Deus mandou falar assim: fala para a igreja que vai começar, as águas vão começar a se transformar em sangue. E realmente as águas começaram a se transformar em sangue. Se você pesquisar na internet, você vai ver muitos casos de águas se transformando em sangue. Mar em sangue na Austrália. O último foi no Mar Cáspio, transformando em sangue. Na Austrália, eu lembro bem, eram de 5 a 10 quilômetros de água vermelha que nem sangue. E a explicação dos cientistas é que é por causa das algas marinhas. Mas depois começou-se a aparecer em água doce. E aí, não eram as algas marinhas, mas as águas doces também estavam sendo transformadas em sangue. A última de água doce que eu tenho notícia foi Hong Kong. O rio ficou vermelhinho que nem sangue. E eu não quero que vocês acreditem em mim, eu quero que vocês busquem na internet, pesquisem vários lugares. Turquia, Arábia Saudita, na Austrália, no Canadá, Estados Unidos em 2 lugares, Europa 2 lugares, Brasil, muitos lugares no mundo inteiro está acontecendo isso. Pesquisem, são sinais que nós vamos falar mais na frente nos sinais. E neste nosso site, mais para frente eu vou começar a catalogar as notícias a respeito dos sinais. E vou estar colocando aqui nesse site para que nós estejamos mais ligados no que está acontecendo no mundo e nos sinais que antecedem a volta de Jesus, que nós devemos estar atentos. Inscrevam-se em nosso site e recebam mensagens de novas visualizações, novos vídeos que vão ser postados ou notícias. Amém? Eu agradeço a todos em nome do misericordioso Jesus. Deus fique com vocês e que estejamos sempre alerta por causa dos sinais que estão a por acontecer. Deus os abençoe.